Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. O meu nome é Felipe e hoje a gente vai resolver mais uma questão da primeira fase da UBMAP desse ano, da prova de nível 3, tá joia? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 5 da prova. Então, o enunciado dessa questão, ele fala assim, ó. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora, em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial, e, às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Ok? Então, eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Olha só, pessoal. Então, tá aqui a estrada que liga essas duas cidades, tudo bem? A cidade de Pirajuba eu representei aqui por esse pontinho com a letra P e a cidade de Quixajuba por esse outro pontinho aqui que eu representei com a letra Q. Tudo bem? Só com as iniciais aí dos nomes das cidades. O enunciado fala pra gente que essa estrada, né, que liga Pirajuba e Quixajuba, em algum lugar dessa estrada existe a cidade de Arraial, tudo bem? Ele coloca aqui que essa estrada passa por Arraial, tudo bem? Então, a cidade de Arraial, ela está em algum lugar aqui nesse segmento PQ, né, vamos dizer assim. Não sei exatamente onde, né, se Arraial vai estar aqui no meio ou se vai estar para cá, mais perto de Pirajuba ou mais perto aqui de Quixajuba. Mas vamos colocar a cidade de Arraial em algum pontinho qualquer aqui, vai. Por exemplo, aqui, tá legal? Vamos supor que aqui está a cidade de Arraial. Ok, o que mais que o enunciado falou pra gente? O enunciado falou que, às 11 horas, o carro ele havia percorrido 1/4 da distância entre Pirajuba e Arraial. Então, olha só. A distância de Pirajuba a Arraial é esse trechinho aqui, pessoal. Tudo bem? Esse trechinho aqui. Às 11 horas, o carro ele já tinha percorrido 1/4 dessa distância. Bom, 1/4 dessa distância é a gente pegar ela, né, essa distância PA. Vamos dividir ela em 4 partes. Então, aqui eu dividi no meio, dividi nesse meinho aqui, dividi nesse meinho aqui. Tudo bem? Então, dividimos aqui a distância entre Pirajuba e Arraial em 4 partes iguais. Essa daqui é uma, essa daqui é outra, essa daqui é outra e essa daqui é outra. Tudo bem? Bom, às 11 horas ele havia percorrido 1/4 dessa distância. Então, 1/4 é aqui nessa primeira bolinha aqui. Tá legal? Aqui, o carro passou por aqui às 11 horas. Tudo bem? Beleza. O que mais que o enunciado falou pra gente? Falou que às 15 horas, o carro havia percorrido já 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Bem, a distância entre Arraial e Quixajuba agora é esse trecho aqui, né? Às 15 horas, ele havia percorrido 3/4 dessa distância aí. Então, vamos pegar só a distância aqui, de Arraial a Quixajuba, e vamos dividir em 4 partes de novo. Então, dividindo no meio seria mais ou menos aqui. Essa metade divide no meio, essa outra metade divide no meio. Tá legal? Agora, pegamos a distância entre Arraial e Quixajuba e dividimos em 4 partes iguais, né? Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Tudo bem? Bem, às 15 horas ele havia percorrido 3/4 dessa distância. Então, aqui é 1/4, 2/4, 3/4. Ok, então se ele percorreu 3/4, ele parou aqui. Tá legal? O carro, então, ele estava aqui às 15 horas. Tudo bem? É isso que a gente sabe. Beleza, e agora ele quer saber qual que é a distância entre Pirajuba e Quixajuba, né? Então ele quer saber a medida do segmento PQ, né? Quanto que vale daqui até aqui. Tá legal? E aí, como é que a gente faz para descobrir isso? Bem, pessoal, olha só. O enunciado também falou pra gente que esse carro está viajando a 60 km por hora, né? Dizer que o carro ele viaja, né, nessa velocidade constante de 60 km por hora, em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que em 1 hora ele percorre 60 km. Tudo bem? Então, se ele está nessa velocidade constante, imagina assim. Em 1 hora, ele percorre 60 km. Em 2 horas, ele vai percorrer, bom, o dobro, né? 120 km.
Em 3 horas, ele vai percorrer, bem, o triplo, né, do que ele percorre em 1 hora, que é 3 vezes 60, é 180, né, quilômetros por hora. E por aí vai, né? Em 4 horas vai ser o quádruplo, né, do que ele percorre em 1 hora, então 4 vezes 60, 240. E por aí vai, né? A questão é, quanto tempo se passou, pessoal, desse momento aqui até esse momento aqui? Nesse trechinho, pessoal, para ele percorrer aqui, ó, desde o momento que ele estava nesse ponto, né, logo depois que ele tinha percorrido 1/4 da distância entre Pirajuba e Arraial, até nesse ponto, que foi quando ele já tinha percorrido aqui 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba, passaram-se 4 horas, né? Das 11 horas até as 15, passaram-se 4 horas aí. Em 4 horas, pessoal, ele anda 240 quilômetros. Então, quer dizer que essa distância, olha só, tudo isso daqui, todo esse pedaço aqui, é 240 quilômetros, tá bem? Claro, a gente poderia fazer isso também por uma regra de 3, qualquer coisa, né? Se ele percorre 60 quilômetros em 1 hora, quantos quilômetros ele vai percorrer em 4 horas, né? Que foi o tempo que ele gastou desse momento até esse aqui. Fazendo essa regrinha de 3 também, você chega nessa conclusão aí dos 240 quilômetros, tá legal? Aliás, só por isso, pessoal, a gente já descartaria as alternativas A e B, tá? Porque só esse trecho aqui, a gente já viu que tem 240 quilômetros. E isso nem é a distância completa entre Pirajuba e Quixajuba, né? Falta esse trechinho aqui, ó, e esse trechinho aqui para considerar. Então, vai ser mais do que 240. Por isso que a gente já até descarta as alternativas A e B, né? Mas tudo bem. Agora, como que a gente faz aí para determinar, então, a distância completa entre as duas cidades? Bem, reparem, pessoal, no seguinte. Nesse trechinho aqui, ó, nesse trechinho que vai desde a bolinha vermelha até aqui a bolinha azul de Arraial, o quanto que o carro andou aí? Essa distância é 3/4 da distância de Pirajuba a Arraial, não é? Como daqui até aqui ele tinha percorrido 1/4, o que falta, né, para chegar em Arraial é 3/4, né, dessa distância. Então, isso daqui é 3/4 vou colocar assim, ó, da distância Pirajuba a Arraial, tá? E daqui, pessoal, e esse outro trechinho aqui? Vou até fazendo uma corzinha diferente. De Arraial até esse ponto aqui que ele tinha chegado quando eram 15 horas, né? Esse trechinho laranja, isso daqui é 3/4 também da distância entre Arraial e Quixajuba, né? Isso daqui é 3/4 vou colocar assim, ó, distância AQ, né? Arraial Quixajuba. Tudo bem? E a gente sabe que esse trechinho verde mais o trechinho laranja tem que dar os 240, né? Então, olha só, vamos fazer isso daí. Olha só, 3/4 da distância PA mais 3/4 aqui da distância AQ, isso daqui dá 240 quilômetros, né? Como a gente tinha visto. Bem, nesse primeiro membro aqui dessa equaçãozinha, né, a gente consegue colocar 3/4 em evidência, né? Então fica assim, ó, 3/4 vezes a distância PA, né, a distância de Pirajuba a Arraial, mais a distância AQ, que é a distância de Arraial a Quixajuba. Isso daqui é igual a 240, né? Agora, esse 4 que está dividindo vai para lá multiplicando, esse 3 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então ficaria assim, ó, a distância PA mais a distância AQ é igual a 240, que já estava ali, vezes 4, dividido por 3. E quanto que dá isso? Bem, dá até para simplificar aqui antes, olha só. 240 dá para dividir por 3, pessoal, e fica 80, tá? Fica 80 em cima, 1 aqui embaixo. Então fica 80 vezes 4 dividido por 1, né? Então nem precisa fazer essa divisão por 1, é só 80 vezes 4. E 80 vezes 4 é 320. No caso, isso daqui é em quilômetros, né? 320 quilômetros. O que é esse 320 que a gente acabou de calcular? A distância PA. Então, vamos destacar isso aqui. Vou pegar uma corzinha que a gente não usou ainda. Pode ser um marronzinho. Olha só. A distância PA de Pirajuba a Arraial
mais a distância AQ, de Arraial até Quixajuba. A soma dessas duas distâncias dá 320 km. E era isso que a gente queria descobrir, porque a soma dessas duas distâncias, no final, é a distância entre Pirajuba e Quixajuba. Tudo bem? Então, pessoal, a nossa resposta é a alternativa D de dado. A distância entre Pirajuba e Quixajuba é de 320 km, né? Que é a soma de Pirajuba a Arraial e depois de Arraial até Quixajuba. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara a resolução aqui desse exercício. Se vocês gostarem, por favor, não deixem de dar aí um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E comenta aí, diz aí nos comentários se você também fez assim, se você teve alguma ideia diferente para a resolução desse exercício. Tá joia? Então, muito obrigado por assistirem, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!